Olá, tudo bem com você? Bom, hoje eu venho aqui no nosso primeiro vídeo, primeiro de muitos, de uma série de testemunhos, né, de tudo que Jesus tem feito na minha vida, né? Não são poucas as coisas, são grandes coisas, são testemunhos fortíssimos que eu tenho vivido, que a minha família tem vivido, que pessoas que estão caminhando comigo têm vivido. E por que eu decidi fazer isso? Por um único motivo, galera, para honrar e glorificar o nome de Jesus, né? Eu preciso que através do meu testemunho as pessoas se conectem ou se reconectem com Deus, né? Para que vocês que estão assistindo esse vídeo possam viver esse amor, né? Essa alegria, essa bondade de Deus na vida de vocês, né? Quando a gente se entrega, quando a gente se propõe a viver esse amor, as coisas acontecem e grandes coisas acontecem, né? Não significa que a vida fica mais fácil, mas que ela fica muito mais saborosa de se viver, porque independente da situação, das circunstâncias, a gente sabe que tem um Deus que nos ama, que nos protege e que nos guia para qualquer caminho que Ele precise que a gente vá, né? Então fique por aqui, assista esse vídeo até o final, assista quantas vezes for preciso e compartilhe com as pessoas que você ama, tá? Se você não me segue em nenhuma das redes que eu tenho, comece a me seguir, eu vou deixar aqui, né? Porque serão vários vídeos, né? Eu já venho aí postando bastante informação da minha vida com Cristo, então vale muito a pena, né? Vale muito a pena você assistir, você viver um pouquinho comigo de tudo isso. Bom, eu vou começar por algo que parece muito simples, mas não é. Eu vou falar de tatuagem, tá, gente? Eu vou falar de tatuagem, eu vou falar de uma tatuagem específica minha. Eu tenho várias tatuagens, eu nem sei exatamente quantas, mas entre 12 e 13 tatuagens. Mas eu vou falar de uma específica, que eu fiz lá no final da minha adolescência, no início da minha juventude. Então, para que vocês entendam por que eu vou falar dessa tatuagem específica, eu preciso contar um pouco da minha história, na época que eu resolvi fazer essa tatuagem, e preciso contar também o que eu quero passar com tudo isso. E eu vou começar então falando do meu objetivo principal em expor esse meu lado, essa questão na minha vida e com certeza esse milagre na minha vida, né? Essa demonstração de amor de Deus pela minha vida. Algumas pessoas que eu acompanho, e quando eu digo acompanho, eu falo das mentorias que eu dou, e pessoas que eu conheço, pessoas próximas, que não fazem mentoria comigo, mas que eu conheço de alguma forma mais profunda, elas expõem um medo de seguir a Cristo, de se envolver com uma igreja, de se envolver com a palavra, de viver o evangelho e ter que abrir mão das coisas atraentes do mundo, né? Eu já ouvi pessoas falarem, eu não quero ser isso que você está sendo agora, porque eu quero beber, eu quero festar, eu quero frequentar os lugares que eu frequento, e eu sei que para uma vida com Cristo eu tenho que abrir mão de tudo isso. A maioria das pessoas, infelizmente, pensam assim. Eu era assim. E por isso eu vou falar de uma tatuagem em específico, tá? Quando eu comecei a frequentar igrejas cristãs, igrejas evangélicas, lembrando que evangélicas são aquelas que vivem, né, o evangelho de Jesus Cristo, e cristãs são aquelas que têm como Cristo o centro de todas as coisas, né? Eu tinha muito respaldo em algumas questões, né? Dízimo, né? Eu tinha muito preconceito, tatuagem, eu não queria abrir mão, das roupas que eu usava, eu não queria abrir mão, dos livros que eu lia, dos filmes que eu assistia, das bebidas que eu tomava, mas em especial era uma tatuagem, que foi a primeira que eu fiz. Lá na minha adolescência, entre 13 e 16 anos, por aí, eu cultuava imagens de bruxas, né? Para a maioria das pessoas era apenas bibelôs bonitinhos que eu tinha em casa, mas não, eu cheguei até a montar altar, né? Eu tinha um grupo no Orkut na época,
que era um grupo de vicas, né, de bruxas aqui no Brasil. E eu cheguei a fazer o batismo pagão, né, para entrar para esse grupo. Ali, totalmente sem orientação nenhuma, né, escondido da família. Então, foi uma das coisas das quais o Senhor me libertou, né. Eu não tinha intenção no meu coração de ser uma anticristo, né, eu acreditava, eu cresci na igreja católica, então eu acreditava muito em Deus, em Cristo, mas também me atraía essa questão das vicas, né, de ser uma bruxa. E, bom, decidi que quando eu fizesse 18 anos eu ia tatuar uma bruxa nas minhas costas. E fiz 18 anos, 2 dias depois do meu aniversário eu fui lá e tatuei. Uma tatuagem de 5 centímetros. É um desenho de uma bruxa, um desenho divertido, né? Não é uma foto, uma imagem, mas é algo pagão, né? Apesar de ser bonitinho, todo fofinho, é algo pagão. É algo que eu acreditava que existia e que tinha um poder. Não sabia, eu não tinha noção da gravidade disso, mas eu sabia que eu cultuava de alguma forma. Bom, gente, e foi a minha primeira tatuagem. E depois que eu comecei a frequentar igrejas evangélicas, né? Na verdade, uma igreja evangélica específica. E eu lembro exatamente no dia que algo foi falado no culto sobre o paganismo e aquilo me incomodou. Eu falei assim, não, pode mexer com qualquer coisa na minha vida, mas não vem falar da minha tatuagem, né? Querendo ou não, quando você faz uma tatuagem, você está fazendo um pacto de sangue, você está envolvendo sangue nisso, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o desenho que você escolhe, qual a intenção do coração. Já tem vídeos meus, já tem um vídeo meu falando sobre tatuagem versus a Bíblia, o que a Bíblia diz, né? Então não vou explicar aqui novamente, corre lá na minha rede e dá uma pesquisada que você vai encontrar. Mas enfim, por que eu não queria que mexesse? Era algo que eu tinha esperado uma vida quase inteira para fazer, né? Era uma vontade de infância, adolescência, e eu fiz na minha fase adulta. Foi a minha primeira tatuagem, foi um desenho que eu mesma fiz, né? Pra passar pras minhas costas. E eu achava que não tinha nada a ver, que aquilo tinha ficado pra trás na minha vida, então deixa ali a tatuagem bonitinha. Eu não queria abrir mão. Eu não vou apagar nenhuma tatuagem minha, eu não vou apagar nada, eu acho bonito, os traços são bonitos, as cores são bonitas, eu não vou fazer isso, porque eu acho que não tá errado. Mas, graças a Deus, o que eu acho não importa, né? Graças a Deus, o que eu acho não tem significado nenhum, né? E Deus trabalha de uma forma tão peculiar, tão magnífica na nossa vida, que aquilo que a gente não quer abrir mão, aquilo que a gente deseja manter, os nossos pecados de estimação, quando eles são entregues na mão do Senhor, Ele tira de nós, e pelo menos comigo, foi de uma forma que não doeu, foi de uma forma que eu nem percebi, né, que estava sendo tirado. Eu apenas entendi que não me pertencia mais. E começou a me incomodar. Quando, Fran? Quando você estava ali no culto e falaram da tatuagem, do paganismo? Não, na verdade não. Naquele momento eu me incomodei porque eu não queria retirar. Mas aí o tempo passou e eu comecei a orar a Deus para que a vontade dele fosse feita na minha vida e não a minha. Que o que eu achasse que era correto não importaria. O que importaria na minha vida seria somente aquilo que ele quisesse para minha vida. E quando a gente faz essa oração, Deus vem trabalhando nos mínimos detalhes, porque você está permitindo que ele cuide da sua vida. E eu não esperava que isso acontecesse, mas aconteceu. Nessa mesma igreja, em um culto, eu lembro que estava no momento do louvor e eu estava com uma blusa um pouco mais cavada atrás, com a gola assim mais aberta, né? E a tatuagem ela é aqui, gente, para baixo da minha cervical, aqui no início da torácica, né? Bem próximo mesmo aqui da nuca. Então ela estava exposta. E na época eu tinha o cabelo comprido, mas ele estava amarrado, estava um rabo de cavalo. E não sei exatamente como, mas eu senti um incômodo muito grande daquela tatuagem estar exposta. Era uma época de calor, por isso que eu tava com rabo de cavalo. E eu soltei. Me incomodou tanto aquela tatuagem estar exposta que eu soltei meu cabelo para tentar cobrir, né? Porque eu estava exatamente na primeira fileira de cadeiras ali, próximo ao altar. E próximo ao púlpito, né? E essa tatuagem começou a me incomodar. E aí eu fui pra casa sem entender muito o que tinha acontecido e acabei deixando pra lá.
E isso começou a se repetir. E não foi somente dentro da igreja. Na fila do supermercado, né, na fila de um banco, aonde eu parava, que eu sabia que tinha pessoas atrás de mim e que a tatuagem estava visível, eu me sentia incomodada. Então, eu decidi procurar um tatuador de confiança, inclusive já me tatuou, para tampar da melhor forma essa tatuagem, né? O processo de retirada com laser, além de ser muito doloroso, é um processo caro, então eu precisava apenas tampar, né? E nós iniciamos ali tampando, apagando ela ali, colocando uma camada de tinta, né? Tatuando em cima o tom da minha pele, porque é uma tatuagem muito colorida, uma tatuagem escura, de um contorno forte, e não dava simplesmente para tatuar outra por cima, né? Então eu quis realmente fazer o processo de apagar. Não finalizei ela ainda, inclusive preciso voltar, né? Foi antes de eu ter o diagnóstico de câncer, então assim, foram 2 anos que eu me dediquei somente ao tratamento, e nesse período eu também não podia me tatuar, não podia ter cortes, não podia ter risco de contaminação, então eu não fiz nada. E agora, né, eu vou terminar esse processo. Algumas pessoas que eu contei isso já me perguntam, mas você vai apagar todas? Não. Essa é a única tatuagem que eu tenho que foi uma tatuagem pagã, né? Querendo ou não admitir, é um culto, né? Eu estou cultuando uma imagem e biblicamente isso é pecado. Então, por enquanto, foi somente nessa tatuagem que o Senhor me tocou. E se Ele me tocar nas outras tatuagens, eu vou modificar também. E, bom, o que isso tem a ver com o início do vídeo, onde eu falei de pessoas que têm medo de seguir a Cristo? Justamente por isso, gente, era algo que eu não queria que fosse tirado de mim. Era algo que eu sempre disse, verbalizava que não abriria a mão, que não tinha nada a ver, que não era pecado, né? Mas que Deus foi me envergonhando mesmo, me incomodando com seu espírito, e realmente me incomodou e me fez entender que sim, que foi algo errado que eu fiz, e que nesse novo propósito de vida que Ele me deu, nessa segunda chance, né, nesse chamado, essa tatuagem não cabia. Então eu estou nesse processo de apagar, estou nesse processo de tirar ela da minha vida, né? Já me fiz orações de libertação, já renunciei, né, essa história da minha vida, esse processo que eu passei, né? Mesmo sendo uma criança, mesmo não tendo informação, conhecimento da palavra, eu precisei renunciar a isso. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E é isso, tá? Não deixar esse vídeo tão longo. Eu quero finalizar. Mas qual foi o milagre? O milagre foi Deus me libertar do pecado, né? De um pecado de tantos que eu tenho, né? O milagre é Ele trabalhar na minha vaidade, no meu ego, no meu caráter, no meu entendimento. O milagre é a minha vida, ver a minha vida sendo transformada a partir do momento que eu deixo o meu orgulho, as minhas objeções de lado, para obedecer a Cristo. Então, você que tem medo de abandonar qualquer coisa, qualquer pecado ou qualquer hábito seu que você não considere pecado, mas que não cabe na sua trajetória dentro de uma vida cristã, entregue sua vida a Deus. Diga com firmeza: eis-me aqui. Faça em minha vida, Senhor, a tua vontade, não a minha. Quando você fala isso, quando você ora por isso, Deus trabalha na sua vida. E são coisas que estão te afastando de uma vida com Cristo. Isso é ruim. A gente não tem essa escolha, né? São escolhas que Deus já está tudo certo na nossa vida. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem apenas que obedecer. O mundo jaz do maligno, né? A gente já nasceu do pecado, então a gente já vem no mundo todo errado, a gente já vem pecador. Então são coisas que colocam na nossa cabeça, no nosso coração, mas que não pertencem a nós, entendeu? Então essas coisas que te afastam de uma vida com Deus, sim, considere elas como pecado, considere elas como algo ruim para a sua vida. E mesmo que você não tenha esse sentimento por tais hábitos, por tais vícios, comece a orar a Deus para que Ele trabalhe isso na sua vida. E você vai entender que vai ser muito mais leve do que você precisa. Vai ser muito mais leve do que você imagina. Gente, eu tô falando de coisas pequenas como uma tatuagem, ou coisas grandes como vícios. Álcool, com droga.
Ah, mas eu bebo uma cervejinha de vez em quando, eu fumo um cigarrinho de vez em quando, eu uso uma droga de vez em quando. Não, não é vício, tá? Mas se te impede de estar na comunhão com Cristo, se isso te envergonha a ponto de você estar numa igreja, você prefere fazer isso do que estar dentro de uma igreja, você tem que se libertar disso. Pornografia, preguiça, a gula, falso julgamento, a injúria, a lascívia, né? Tantas coisas que a gente faz, tantas coisas que a gente não quer abrir mão. Então esse é o meu primeiro testemunho. Com certeza virão mais. Eu espero que você assista, espero que você compartilhe. Eu espero que Deus toque no seu coração. Eu espero que as suas orações sejam fortificadas através do Espírito Santo. E eu espero que você faça a escolha certa, que é escolher Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida.